Ibovespa fecha em forte queda após decisão monocrática no STF. Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado desta segunda-feira, trazendo aí as notícias mais quentes que movimentaram os mercados no dia de hoje. Falando de Estados Unidos, lá teve a aprovação do pacote de estímulos trilionário, no Senado dos Estados Unidos, 1,9 trilhões de dólares, e as bolsas, os principais índices das bolsas norte-americanas fecharam mistas, com a Dow Jones em alta de quase 1%. Lá tem peso maior de empresas industriais, serviços, que têm maior exposição ao mundo físico e à economia real. Por outro lado, a S&P 500 e a Nasdaq fecharam em quedas de 0,5% e 2,4% cada uma, por conta das Big Techs e das empresas de crescimento, que têm uma visão muito mais de longo prazo, em relação à sua avaliação financeiras, digamos assim. Então, elas sofreram por conta da alta da taxa de juros nos Estados Unidos. A questão é, com o pacote de estímulos, pode vir uma onda de inflação nos Estados Unidos que não se via há muito tempo, e com isso as taxas de juros sobem. Subindo as taxas de juros, a avaliação das empresas no longo prazo, o fluxo de caixa descontado, o famoso DCF, sofre aí, então tem uma reavaliação e uma rotação de carteiras das empresas grandes de crescimento e das Big Techs para as empresas mais de valor. Já o petróleo, que abriu em forte alta no dia, depois do ataques de rebeldes a uma das plantas da Saudi Aramco, uma das maiores petroleiras do mundo lá no Oriente Médio, com medo de uma queda de oferta mais brusca, porém no final do dia acabou fechando com um certo movimento de realização e também de rotação de carteiras em geral. Então o petróleo Brent, depois de abrir de mais de 2% no positivo, fechou em queda de 2%, ficando em torno um pouco abaixo dos 68 dólares por barril. Falando aqui de Brasil, o Ibovespa fechou em forte queda de quase 4% no dia, depois de ampliar as perdas do que já estava tendo no início do dia por conta de um enxugamento de uma certa liquidez aí no mundo, por conta da alta da taxa de juros nos Estados Unidos. Porém, essa queda ampliada veio depois de uma decisão do ministro Edson Fachin, lá do Supremo Tribunal Federal, anulando os processos criminais e as decisões que foram tomadas lá em Curitiba, relativos aos processos do ex-presidente Lula. Ou seja, as decisões e o juiz Sérgio Moro a decisão foi tomada no sentido de o juiz Sérgio Moro não é competente para julgar estes processos relativos ao presidente Lula, porque não tem a ver com o núcleo do julgamento da Lava Jato, dos processos da Lava Jato, que tem a ver com a Petrobras. Bom, essa decisão implica numa maior incerteza jurídica aqui no Brasil, afugentando os investidores, aumentando o risco Brasil, Então, como a gente brinca, mas não é uma brincadeira, que o Brasil até o passado é incerto. Então, esse aumento de risco Brasil afugentou os investidores, derretendo o índice Ibovespa. E pelo lado do campo político, essa decisão abre espaço para que o presidente Lula seja elegível novamente para 2022, com a esquerda aí ganhando força em torno do nome do presidente Lula, possivelmente nos próximos dias já, uma possibilidade de ventilar esse nome, fazendo oposição a uma possível recandidatura aí do Jair Bolsonaro para 2022, aumentando de novo esse risco de polarização no campo político brasileiro. Já falando das ações dentro do Ibovespa, a única alta do dia foram as ações da Marfrig, subindo mais de 4%, tendo um destaque aí em relação às outras ações, na esteira da divulgação de resultados hoje à noite, após o fechamento de mercado, e na expectativa também de um aumento da demanda de exportação e dos preços da carne novamente, com uma segunda onda de gripe suína africana lá na China, podendo dizimar novamente o rebanho de porcos aí, então tendo uma queda forte de oferta novamente da carne de porco. Já os destaques negativos, o movimento é misto entre risco Brasil e também uma realização de lucro nas empresas de crescimento, que estavam com uma avaliação bastante esticada. Então as maiores quedas aqui no Brasil ficaram com Locamerica e Unidas, quase 10% no dia, seguido por Magazine Luiza,
um pouco mais de 8%, e também a EZTEC e algumas construtoras, né? Mas a EZTEC liderando aí a queda no setor de construção civil, que também é afetado por esse aumento de risco Brasil e também aumento das taxas de juros de longo prazo aqui no Brasil. Então a EZTEC também caindo mais de 8% no dia, porém Cyrela e outras construtoras também caíram forte no dia de hoje. Então esses foram os destaques do dia. Continue nos acompanhando aqui no canal da Levante todos os dias no Morning Call e no fechamento de mercado. Por hoje é só, até mais, tchau, tchau.